Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Título 3 da Organização do Estado. Capítulo 1 da Organização Político-Administrativa. Artigo 18. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Parágrafo 2º. Os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. Parágrafo 3º. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e no Congresso Nacional por lei complementar. Parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Artigo 19. É vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los ou embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração e interesse público. Inciso 2. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3. Criar distinções de brasileiros ou preferências entre si. Capítulo 2 da União. Artigo 20. São bens da União. Inciso 1. Os que atualmente lhe pertencem, os que lhe vierem a ser atribuídos. Inciso 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Inciso 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro, ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas afetadas no serviço público e a unidade ambiental federal e as referidas no artigo 26, inciso 2. Inciso 5. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6. O mar territorial. Inciso 7. Os terrenos de marinha e seus acrescidos. Inciso 8. Os potenciais de energia hidráulica. Inciso 9. Os recursos minerais, inclusive o subsolo. Inciso 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. Inciso 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo 1º. É assegurado, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural,
de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais do respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por exploração. Parágrafo 2º. A faixa de até 250 km de largura ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para a defesa do território nacional e sua ocupação e utilização ser reguladas em lei. Artigo 21. Compete à União. Inciso 1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Inciso 2. Declarar guerra e celebrar a paz. Inciso 3. Assegurar a defesa nacional. Inciso 4. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Inciso 5. Decretar o estado de sítio, o estado de defesa e intervenção federal. Inciso 6. Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Inciso 7. Emitir moeda. Inciso 8. Administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como a de seguros e previdência privada. Inciso 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território, desenvolvimento econômico e social. Inciso 10. Manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Inciso 11. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Inciso 12. Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. A linha A. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens. A linha B. Os serviços de instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A linha C. A navegação aérea, aeroespacial e infraestrutura aeroportuária. A linha D. Os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre os portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transponham os limites de estado ou território. A linha E. Os serviços de transporte rodoviário, interestadual e internacional de passageiros. A linha F. Os portos marítimos, fluviais e lacustres. Inciso 13. Organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Inciso 14. Organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução dos serviços públicos por meio de fundo próprio. Inciso 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Inciso 16. Estabelecer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Inciso 17. Conceder anistia. Inciso 18. Planejar e promover a defesa permanente contra calamidades públicas, especialmente as de seca e inundações. Inciso 19. Instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir os critérios de outorga de direitos e de seu uso. Inciso 20. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Inciso 21. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. Inciso 22. Executar o serviço de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. A linha A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos mediante aprovação do Congresso Nacional. A linha B.
Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisa e usos agrícolas e industriais. A linha C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e utilização de radioisótopos para pesquisa e usos médicos. A linha D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe de existência de culpa. A inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção ao trabalho. Inciso 25. Estabelecer as áreas e condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Inciso 26. Organizar e fiscalizar a proteção e tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: inciso 1. Direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2. Desapropriação. Inciso 3. Requisições civis e militares, em caso de iminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4. Águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 5. Serviço postal. Inciso 6. Sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais. Inciso 7. Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. Inciso 8. Comércio exterior interestadual. Inciso 9. Diretrizes da Polícia Nacional de Transportes. Inciso 10. Regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 11. Trânsito e transporte. Inciso 12. Jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia. Inciso 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Inciso 14. Populações indígenas. Inciso 15. Emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para exercício de profissões. Inciso 17. Organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, da Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa destes. Inciso 18. Sistema estatístico, sistema cartográfico e de geologias nacionais. Inciso 19. Sistema de poupança, captação e garantia de poupança popular. Inciso 20. Sistema de consórcios e sorteios. Inciso 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Inciso 22. Competências da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferroviárias federais. Inciso 23. Seguridade Social. Inciso 24. Diretrizes e bases da Educação Nacional. Inciso 25. Registros públicos. Inciso 26. Atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso 27. Normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Federal e municípios. Obedeceu o disposto no artigo 37, inciso 21, e para as empresas públicas e sociedade de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Inciso 28. Defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização social nacional, Inciso 29, propaganda comercial. Inciso 30, proteção e tratamento de dados pessoais. Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 1. Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 3. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural,
os monumentos e as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e tecnologia, à pesquisa e inovação. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição de qualquer de suas formas. Inciso 7. Preservar florestas, fauna e flora. Inciso 8. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Inciso 9. Promover o programa de construção de moradias e melhorias de condições habitacionais e saneamento básico. Inciso 10. Combater as causas da pobreza e fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos e de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Inciso 22. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: inciso 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2. Orçamento. Inciso 3. Juntas comerciais. Inciso 4. Custos dos serviços forenses. Inciso 5. Produção e consumo. Inciso 6. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 9. Educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Inciso 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. Inciso 11. Procedimento de matéria processual. Inciso 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde. Inciso 13. Assistência jurídica e defensoria pública. Inciso 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 15. Proteção à infância e à juventude. Inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena para atender suas peculiaridades. Parágrafo 4º. A competência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Capítulo 3 dos Estados Federados. Artigo 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 1º. São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos Estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição medida provisória para a sua regulamentação. Parágrafo 3º. Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Artigo 26. Incluem-se entre os bens dos Estados: inciso 1. As águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas nesse caso na forma da lei, as decorrentes de obras da União.
Inciso 2. As áreas nas ilhas oceânicas e costeiras que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, municípios ou terceiros. Inciso 3. Ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União. Inciso 4. Terras devolutas não compreendidas dentre as da União. Artigo 27. O número de deputados à Assembleia Legislativa corresponderá ao triplo da representação do Estado na Câmara de Deputados e, atingido o número de 36, será acrescido de tantos quantos forem os deputados federais acima de 12. Parágrafo 1º. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras da Constituição sobre sistemas eleitoral, inviolabilidade, imunidades, remuneração, perda de mandato, licença, impedimentos e incorporação às Forças Armadas. Parágrafo 2º. O subsídio dos deputados estaduais será fixado por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa na razão de, no máximo, 75% daquele estabelecido em espécie para os deputados federais, observados o que dispõe os artigos 39, parágrafo 4º, 57, parágrafo 7º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Parágrafo 3º. Compete às Assembleias Legislativas dispor sobre o seu regimento interno, polícia e serviços administrativos de sua secretaria e prover os respectivos cargos. Parágrafo 4º. A lei disporá sobre iniciativa popular no processo legislativo estadual. Artigo 28. A eleição do governador e do vice-governador do Estado para mandato de 4 anos realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, no anterior ao do término do mandato dos antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente, observado quanto aos mais o disposto no artigo 77 da Constituição. Parágrafo 1º. Perderá o mandato do governador que assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 1, incisos 4 e 5. Parágrafo 2º. Os subsídios do governador, do vice-governador, do secretário de Estado serão fixados por lei de iniciativa da Assembleia Legislativa, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. Capítulo 4 dos municípios. Artigo 29. O município reger-se-á, por lei orgânica, votar em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e dos seguintes preceitos. Inciso 1. A eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato de 4 anos, mediante pleito direto e simultâneo realizado em todo o país. Inciso 2. Eleição do prefeito, do vice-prefeito, realizado no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao do término do mandato, que deve suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. Inciso 3. A posse do prefeito e do vice-prefeito no dia 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição. Inciso 4. Para a composição das câmaras municipais será observado o limite máximo de: a linha A, 9 vereadores para municípios de até 15 mil habitantes. B, 11 vereadores para entre 15 mil e 30 mil habitantes. A linha C, 13 vereadores dos municípios com mais de 30 mil e menos de 50 mil habitantes. A linha D, 15 vereadores nos municípios de mais de 50 mil até 80 mil habitantes. E, 17 vereadores para 80 mil a 120 mil habitantes. F, 19 vereadores para mais de 120 mil e menos de 160 mil habitantes. G, 21 vereadores nos municípios de mais de 160 mil habitantes e até 300 mil habitantes.
H, 23 vereadores, dos municípios de mais 300 mil e até 450 mil habitantes. I, 25 vereadores, municípios de mais de 450 mil habitantes e até 600 mil habitantes. J, 27 vereadores, nos municípios de mais 600 mil habitantes e de até 750 mil habitantes. K, 29, entre 700, mais 750 mil e até 900 mil habitantes. L, 31 vereadores, para mais de 900 mil até 1 milhão e 50 mil habitantes. M, 33 vereadores, para mais de 1 milhão e 50 mil e até 1 milhão e 200 mil habitantes. N, 35 vereadores, nos municípios de mais de 1 milhão e 200 mil até 1 milhão e 350 mil habitantes. O, 37 vereadores, nos municípios de 1 milhão e 350 mil até 1 milhão e 500 mil habitantes. P, 39 vereadores, nos municípios de mais de 1 milhão e 500 habitantes até 1 milhão e 800 habitantes. Q, 41 vereadores, nos municípios de mais de 1.800 habitantes até 2 milhões e 400 habitantes. R, 43 vereadores, nos municípios de mais de 2 milhões e 400 habitantes até 3 milhões de habitantes. S, 45 vereadores, nos municípios de mais de 3 milhões de habitantes até 4 milhões de habitantes. T, 47 vereadores, nos municípios de mais de 4 milhões de habitantes até 5 milhões de habitantes. U, 49 vereadores, municípios de mais de 5 milhões de habitantes até 6 milhões de habitantes. V, 51 vereadores, para mais de 6 milhões e até 7 milhões de habitantes. W, 53 vereadores, municípios de mais 7 milhões até 8 milhões de habitantes. X, 55 vereadores, municípios de mais de 8 mil habitantes. 8 milhões de habitantes, claro. Inciso 5. Subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. 6. O subsídio de vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe da Constituição, observados os critérios obedecidos na respectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos. A linha A. Em município de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo de vereadores corresponderá a 20% do subsídio de deputados estaduais. A linha B. Municípios entre 10 mil e 50 mil habitantes. O subsídio máximo de vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. A linha C. Em município de 50 mil e 1 e 100 a 100 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 40% dos deputados estaduais. A linha D. 100 mil e 1 a 300 mil habitantes corresponderá a 50%. A linha E, 300.001 a 500.000 habitantes, subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados estaduais. A linha F, em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Inciso 7, o total de despesas com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Inciso 8. A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Na circunscrição do município, deve ter aqui um acento aqui. Inciso 9. Proibições de incompatibilidade do exercício da vereança, similares no que couber ao disposto na Constituição para os membros do Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia Legislativa. Inciso 10. Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça. Inciso 11. Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara Municipal. Inciso 12. Cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Inciso 13. Iniciativa popular de projetos de lei de interesses específicos do município, na cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Inciso 14. Perda do mandato do prefeito nos termos do artigo 28, parágrafo único.
Artigo 29-A. O total de despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com os inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no parágrafo 5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior. Inciso 1, 7% para municípios com população de até 100 mil habitantes. Inciso 2, 6% para municípios com população de 100 mil a 300 mil habitantes. Inciso 3, 5% para municípios com população de 301 a 500 mil habitantes. Inciso 4, 4,5% para municípios com população de 500.001 a 3 milhões de habitantes. Inciso 5, 4% para municípios com população de 3 milhões e 1 a 8 milhões de habitantes. Inciso 6, 3,5% para municípios com população acima de 8 milhões e 1 de habitantes. Acima de 8 milhões e 1. Então, na verdade, é 8 milhões e 2, né? Ok, vamos lá. Desculpa o comentário aí. Parágrafo 1º. A Câmara Municipal não gastará mais 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto dos subsídios dos vereadores. Parágrafo 2º. Constitui crime de responsabilidade do prefeito municipal. Inciso 1. Efetuar repasse que supere os limites definidos nesse artigo. Inciso 2. Não enviar o repasse até o dia 20 de cada mês. Ou, inciso 3. Enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na lei orçamentária. Parágrafo 3º. Constitui crime de responsabilidade do presidente da Câmara Municipal o desrespeito ao parágrafo 1º deste artigo. Artigo 30. Compete aos municípios, inciso 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Inciso 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Inciso 3. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Inciso 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Inciso 5. Organizar e prestar, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Inciso 6. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental. Inciso 7. Prestar cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviço de atendimento à saúde à população. Inciso 8. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Inciso 9. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do município, ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos municípios, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas do que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 3º. As contas dos municípios ficarão durante 60 dias anualmente à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade dos termos da lei. Parágrafo 4º. É vedada a criação de tribunais, conselhos, órgãos de contas municipais. Capítulo 5. Do Distrito Federal e Territórios. Seção 1. Distrito Federal. Artigo 32. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com texto mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 da Câmara Legislativa, que a promulgará,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo 1º. Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos estados e municípios. Parágrafo 2º. A eleição do governador e do vice-governador, observadas as regras do artigo 77 e dos deputados distritais, coincidirá com a dos governadores e deputados estaduais para mandato de igual duração. Parágrafo 3º. Aos deputados distritais e à Câmara Legislativa aplica-se o disposto no artigo 27. Parágrafo 4º. Lei Federal disporá sobre a utilização pelo Governo do Distrito Federal da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Seção 2 dos Territórios, artigo 33. A lei disporá sua organização administrativa e judiciária dos territórios. Parágrafo 1º. Os territórios poderão ser divididos em municípios, aos quais se aplicará, no que couber, o disposto no capítulo 4 deste título. Parágrafo 2º. As contas do governo do território serão submetidas ao Congresso Nacional com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. Parágrafo 3º. Os territórios federais, com mais de 100 mil habitantes, além do governador, nomeado na forma da Constituição, haverá órgãos judiciários de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais. A lei disporá suas eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. Capítulo 6 da Intervenção. Artigo 34. A União não intervirá nos Estados e no Distrito Federal, exceto para: inciso 1. Manter a integridade nacional. Inciso 2. Repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Inciso 3. Pôr termo a grave comprometimento da ordem pública. Inciso 4. Garantir o livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Inciso 5. Reorganizar as finanças da unidade da federação que, a linha A, suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior. A linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição, tendo os prazos estabelecidos em lei. Inciso 6. Prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Inciso 7. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. A linha A. Forma republicana, sistema representativo, e regime democrático. A linha B. Direitos da pessoa humana. A linha C. Autonomia municipal. A linha D. Prestação de contas da administração pública direta e indireta. A linha E. Aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino nas ações de serviços públicos de saúde. Artigo 35. O Estado não intervirá em seus municípios, nem a união dos municípios localizados em território federal, exceto quando: inciso 1. Deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Inciso 2. Não forem prestadas as contas devidas na forma da lei. Inciso 3. Não tiver sido aplicado o mínimo exigido da Receita Municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino nas ações de serviços públicos de saúde. Inciso 4. O Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual ou para prover a execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Artigo 36. Da decretação de intervenção dependerá: inciso 1. No caso do artigo 34, inciso 4, de solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Inciso 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça
ou Tribunal Superior Eleitoral. Inciso 3. De provimento pelo Supremo Tribunal Federal de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7, e no caso de recusa à execução de lei federal. Inciso 4. Revogado pela Emenda Constitucional 45/2004. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á a convocação extraordinária no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, incisos 6 e 7, ou do artigo 35, inciso 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade. Parágrafo 4º. Cessados os motivos de intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.